uma live bem clássica, bem básica para falar sobre o que é e o que faz o representante médico. Acho que é uma live extremamente estratégica, porque quem deseja fazer a transição de carreira, quem está começando a se interessar pela função, quem tem desejo, né, de ganhar um salário 3 vezes maior do que a média salarial brasileira e ter benefícios que nem se imagina, precisa saber, né, o que é que faz na prática. Bom, então o que faz um propagandista? Eu acho que a primeira coisa que você precisa saber sobre um representante médico e um propagandista é que as duas funções são a mesma, né? O propagandista é um nome oficial da profissão que foi regulamentada lá em 1975, né? Então ela foi reconhecida como uma profissão oficial em 1975 e o profissional que atua na indústria farmacêutica, levando conhecimento para a classe médica, é o propagandista. Esse é o termo oficial. Mas existem outros temas mais coloquiais, né? Como o representante médico, o representante de medicamentos, o consultor científico, o representante farmacêutico. Então, todos esses nomes, eles derivam do propagandista, que é o oficial, e eles são mais coloquiais. A gente usa o representante médico porque é mais fácil das pessoas entenderem qual que é o profissional representante médico, mais até do que o propagandista, né? Muita gente confunde o propagandista com a galera da propaganda e marketing, né? Então faz essa confusão, é comum. Então a gente acaba usando esse termo de representante médico ou representante de medicamentos para facilitar, mas é o mesmo profissional, tá? A diferença é basicamente essa, não tem diferença nenhuma, né? Só que um é nome oficial, outros são nomes coloquiais. E para você ser um representante médico, você precisa de 2 pré-requisitos iniciais: a graduação completa ou cursando em qualquer área. Pode ser qualquer faculdade. Gente, eu tenho aluno formado em arquivologia que está na indústria, tenho aluno formado em geografia que está na indústria, tem alunos pedagogos já contratados, tem aluno formado em química ambiental, em secretariado executivo bilíngue. Então, não importa qual seja a faculdade. Você tendo uma graduação completa ou cursando também pode ser, tá? E pode ser bacharel, licenciatura ou tecnólogo. Tecnólogo também é aceito. E a gente tem 102 laboratórios hoje no Brasil que atuam na propaganda médica. Então, você tem 102 lugares que você pode trabalhar como representante médico. Desses 102, 3 não contratam tecnólogo. 3. Tipo, fica 99, né? Só que desses 3, um não tem jeito, um não tem conversa, né? Um deles não contrata, ponto. Os outros 2, já vi exceções, principalmente de receitinhas, que foram contratados tecnólogos. Então, nem é assim, teoricamente, nem são 3, né? Às vezes, com certeza mesmo, é só um. Então, tem uma possibilidade muito grande aí. Se você está estudando, se você está na faculdade, você também já pode ser propagandista. Basta procurar as vagas que são de trainee ou de estágio, né? E tem alguns laboratórios, inclusive daqueles que pagam mais, que contratam pessoas em final de graduação. Se você tiver no último ano, de 50% do curso para frente, eles já contratam, né? Então, é um processo seletivo difícil, esse desses laboratórios, com várias etapas, com várias fases, né? Ele é bem desafiador mesmo. Mas, bem preparado, mesmo estudando, você pode ser contratado, já sair aí ganhando seus 8, 9 mil de fixo, mais 2, 3, 4 de prêmio, né? Coisa boa demais. Eu vou falar sobre remuneração também no final da live, né? No penúltimo tópico aí do que a gente vai falar. Então, algumas têm como diferencial uma experiência comercial, outras não necessariamente. Mas, assim, é muito importante você fazer uma boa leitura dessa descrição, porque, às vezes, o que é pedido ali é preferencial ou um diferencial, não é mandatório, tá? Então, cuidado com essa... precisa de experiência ou desejável que tenha experiência. Isso, se é desejável, não quer dizer que você sem experiência não possa estar na área, tá? Bom, eu queria que vocês entendessem um pouquinho, eu falei, né, sobre 1975, sobre ser uma profissão regulamentada desde então, e nesse período, né, antes era o caixeiro viajante, a profissão existe há muito tempo. Por exemplo, sabe a Biolab, gente? Vocês conhecem a Biolab? Eu conheço o dono da Biolab, que é o Clayton Marx, ele é o CEO da Biolab, ele é o dono da Biolab. Quem fundou, né,
o laboratório foi o pai dele, o João. E o seu João, ele era propagandista em 1940. Ele ia a cavalo no sul de Minas, acho que no sul, no norte de Minas, interior de Minas. Ele ia da capital, da cidade onde ele morava, a cavalo. Ele dormia nas cidades, tudo. Ele levava os remédios a cavalo. Então, assim, é uma profissão que existe há muito tempo. Ela foi regulamentada em 1975. E nessa época, né, até o advento dos anos 2000 aí, a gente não tinha genéricos. A gente tinha as referências, né, basicamente. Um ou outro medicamento similar e tal, mas era basicamente os referência, né? Vocês sabem a diferença entre referência similar e genérico? Então, nessa fase, né, de medicamentos referência, que são os medicamentos que foram desenvolvidos e estudados pelo laboratório. Por exemplo, eu tenho um laboratório e eu descubro um medicamento novo. Passo anos testando, anos fazendo pesquisa clínica. Aí eu patenteio, né, o medicamento e só eu posso, por alguns anos, né, de 15 a 20 anos, só eu posso vender aquele fármaco. E aí esse medicamento é de referência, porque ele é o que veio primeiro. Depois que a patente cai, os outros laboratórios podem fazer medicamentos iguais, com o mesmo princípio ativo. E aí a gente chama de similar, porque ele é um medicamento que tem o mesmo ativo, mesma dose, só que ele tem marca também. Ele não é igual referência, que é o que chegou primeiro. Ele vai ter uma marca. E a diferença para o genérico é o mesmo princípio ativo, mesma concentração, mesma forma farmacêutica, mas ele não tem marca. O nome é princípio ativo. Quer um exemplo da diferença? Por exemplo, a Novalgina, que é a dipirona, a Novalgina, ela é uma referência. Foi ela que chegou primeiro no mercado. O laboratório da Novalgina descobriu a dipirona, fez todos os testes clínicos, conseguiu colocar ela no mercado. Depois que caiu a patente, chegou o Anador. O Anador é dipirona sódica do mesmo jeito, mas ele tem marca e é produzido por outro laboratório. E aí, depois dos anos 2000, né, 99, 2000, que entrou a lei dos genéricos, aí passou a existir a dipirona sódica, que é o mesmo princípio ativo, né? Só que ele não tem marca, o nome dele é o nome do princípio ativo. Então fica esse contexto histórico, né? De antes dos genéricos, com um mercado mais fechado, menor, focado em vagas e em produtos de referência. Com a chegada do genérico, explodiu, abriu muito mercado, tem muitas possibilidades, né? O perfil foi mudando, a diversidade foi chegando. E com isso, a mensagem passou a ter que ter cada vez mais valor. Né? Não basta você chegar, falar o nome do produto para o médico, falar tudo sobre o produto ali na hora e deixar as amostras ir embora. Isso funcionou há uns anos atrás. Hoje, você precisa focar em mensagens que sejam customizadas para cada médico, entender a necessidade de cada médico, né? Fazer um relacionamento individualizado, né? Ter uma quantidade de amostras individualizadas, segmentadas. É visita com valor. Eu falo com mais detalhes sobre o que é uma visita de valor, com os meus receitinhas, né, no curso, e deixo isso muito claro, mostro muitos exemplos. Mas, basicamente, o profissional, o representante, né, o propagandista médico, ele trabalha sobre 3 bases fundamentais, 3 pilares fundamentais, que o primeiro é a propaganda médica. Só que não é simplesmente chegar no médico, entrar, falar uma mensagem genérica igual para todo mundo, deixar as amostras, virar as costas e sair. Tem muita coisa envolvida no processo de propaganda médica. O primeiro item que não pode ser negociado é estudo, né? Você tem que saber muito do seu produto, saber dos seus concorrentes, estudar os estudos científicos, né? Levar confiança e segurança para o médico. Do seu produto, você vai saber mais do que todo mundo, inclusive mais do que o médico, da sua linha de produtos. A sua meta é saber mais. Você não vai entrar e em 2 meses vai saber tudo sobre todos os produtos. Isso é um processo de construção de conhecimento que o treinamento da empresa vai construir com você, que é o que eu fazia quando era gerente de treinamento na Bayersdorf, que é um laboratório alemão, né, multinacional alemão. Então, você constrói um processo de conhecimento com a equipe, com o propagandista. Você não vai entrar, precisar saber tudo para sua primeira visita, não. Mas, ao longo do tempo, você vai se desenvolvendo em um nível em que você sabe mais do seu produto do que qualquer outra pessoa.
E você não vai precisar falar tudo que você sabe também para o médico. Você vai fazer perguntas estratégicas para que você possa entender a necessidade dele, saber como que ele age, como que ele pensa sobre o princípio ativo, como que ele, quais são as medidas que ele toma para tratar tal ou tal patologia, né? O que ele considera importante, se é preço, se é qualidade, se é efeito adverso, se é estudo científico baseado, né, em evidência. Você vai entender o que é importante para ele, saber aonde o seu produto se encaixa e você vai trazer as informações que vão ser uma solução para ele. Né? Se você fica lá falando de preço, 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 e ele não é um médico que se preocupa com o preço do medicamento, ele se preocupa mais com a qualidade científica, não adianta você ficar falando de preço, tem que levar estudo científico para ele. Se ele é um médico que foca em preço, não adianta você ficar falando que o seu produto tem a molécula tem um braço no anel formaldeído, nananã, se o seu produto é 3 vezes mais caro do que ele está acostumado a prescrever, né? Então, é um processo de construção, você tem que saber o que ele precisa. É assim que a gente gera valor, tá? Eu já vou ler todos os comentários, já faço uma pausinha para ler e responder os comentários, tá bom? Então, o estudo é a base da propaganda médica, saber muito. Quando você entra, você recebe um cadastro médico. Então, a sua região, o seu setor, ele pode ser uma cidade inteira, ele pode ser um bairro, uma parte da cidade, uma zona, né? Pensa São Paulo, não dá para um propagandista visitar São Paulo inteira. Lá ela é dividida em vários setores diferentes. Já Ribeirão Preto, dependendo da linha, dá para ser um setor inteiro, porque Ribeirão tem 800 mil habitantes, 700 mil habitantes, que é onde eu moro. Então, é diferente, né? Você percebe que uma cidade daria para uma pessoa, dependendo da quantidade de especialidades, daria para uma pessoa só visitar Ribeirão Preto. Eu, como na dermatologia, como uma linha especialista, eu só visitava dermato. Então, eu tinha 8 cidades, que era meu setor era composto de 8 cidades, né? Ribeirão e mais 7 cidades aqui em volta. E eu já trabalhei na MS também, em que o meu setor inteiro era só um quarto, assim, um pedaço, né, de Ribeirão, assim, literalmente dividia Ribeirão em 4, e aí eu visitava todas as especialidades praticamente, neuro, psiquiatra, gastro, endócrino, cardio, pediatra, ginecologista, e quando você tem um volume grande de especialidades, você tem muitos médicos concentrados numa região pequena, então você acaba viajando menos ou nem viajando, né, o seu setor acaba sendo menor. Se você é especialista, por exemplo, quando eu fui para dermatologia, eu virei especialista. Então, eu só visitava o dermato. E para eu ter 200 dermatos, não dava para ficar só em Ribeirão. Então, eu tinha que ir para Ribeirão, Uberaba, Uberlândia, Franca, São Carlos, Araraquara, Rio Claro e Sertãozinho. Então, eu visitava 8 cidades diferentes aqui. E eu batia e voltava, né, nas cidades até 100 quilômetros, e Uberaba e Uberlândia eu ia na segunda, voltava na sexta. Então eu fazia todas as modalidades, trabalhava uma semana inteira aqui, uma semana ia e voltava, né, para cidades, ia para Franca de manhã, voltava, ia para São Carlos no outro dia, ia para Araraquara no outro dia, né, cada dia eu ia para uma cidade. E tinha a Ribeirão, que eu ficava aqui o tempo todo. Né? Então, trabalhei de todas as modalidades, aí vai depender da linha, né? A média de visitas também muda. Se eu estou numa linha generalista, né, que tem muitas especialidades, automaticamente a média vai ser maior, porque o seu território é menor, você precisa deslocar menos tempo, e aí você vai ter uma média maior, de 14 a 16 visitas. Já uma linha especialista, que os médicos estão mais espalhados, você precisa pegar a estrada, precisa viajar e tudo mais, a média cai de 8 para 12. Mas eu vou te dizer, é mais fácil você fazer 16 numa generalista do que 12 numa especialista, por exemplo, tá? Aí, o que acontece? Além quando você entra, você recebe seu cadastro médico, que é uma coisa importante também da propaganda médica. Você vai receber as especialidades que você vai trabalhar, vai receber treinamento, vai receber um cadastro com a quantidade de médicos que você vai visitar. Pode ser 200, pode ser 300, depende da estratégia de cada laboratório. Aí você precisa ter um cadastro de qualidade. Então, você vai pegar esses médicos, vai saber, através do Google, né, se eles estão atendendo, se o endereço está certo, se o telefone está certo. Aí você vai ligar ou ir até esses consultórios e perguntar os horários de atendimento dos médicos, porque o médico estabelece dia e horário para atender a gente.
né? O representante, você não pode chegar a qualquer hora. Você tem que chegar na hora que ele pré-determina. Alguns agendam tanto quanto o paciente, né? Às vezes as pessoas têm a impressão que o propagandista passa na frente, mas na verdade não, ele está agendado também. E aí, se o médico atrasa, a secretária avisa. E aí a gente chega na hora de ser atendido, a gente não precisa ficar esperando, né? A gente espera a nossa vez trabalhando. Então lá tem na agenda o Pedro, o João, a Maria e eu. Aí o doutor tá atrasado, aí a secretária avisa, ó, o doutor tá atrasado, ele tá começando a atender o Pedro. Quando ele estiver atendendo a Maria, eu te aviso para você vir. Beleza. Então, vai atender o Pedro, vai atender o João, vai atender a Maria. Aí eu vou chegar na hora que a Maria estiver entrando para ser atendida ou estiver sendo atendida. Quando ela sair, eu vou chegar, mas daí já tinha o Joaquim, o José, a Ana e a Bia. Só que o Joaquim, José, a Ana e a Bia vão achar que eu cheguei e vou passar na frente, mas eu não passei na frente, eu tava na agenda, eu só cheguei na hora que eu ia ser atendida, entendeu? Existe essa diferença. Então, é muito importante fazer a atualização e a validação desse cadastro médico, porque você precisa saber que dia e que hora os médicos vão atender, cada médico vai atender, para que você monte um roteiro que seja bom, né? Que seja otimizado, que você consiga planejar. Vamos supor que a sua média é 12 visitas. Você vai planejar 15 visitas. Porque se furar um, furar dois, você tem cartas na manga para não deixar a média cair, né? Porque no final do mês você tem que ter uma média 12. Isso é avaliado, né? A performance do propagandista é em resultado em números, em demanda, né? Em reais, venda em real, em unidade, mas também em produtividade com a média diária de visitas. Então, você ter um roteiro otimizado, saber, tipo, segunda-feira, doutor João, doutor Pedro, doutora Maria, doutora Ana Paula, doutora... Você já sabe certinho onde você vai, de acordo com o horário que cada médico atende, dos horários que você agendou, né? Então, você tem que montar realmente um roteiro médico a médico, bonitinho, para você não perder tempo pensando, aonde eu vou agora? Já sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. Se um atrasar, você passa para o próximo, depois você volta para aquele um, e assim você vai otimizando e garantindo a sua média de visitas. E nessas visitas, não é só também falar e deixar caixinha, é relacionamento, né? O relacionamento você constrói usando muito... leitura de linguagem corporal, empatia, escutativa, né? Você se interessar verdadeiramente pela pessoa que está ali na sua frente, né? Seja o médico, o secretário, seu colega de equipe, seu gestor, o próprio paciente, né? Que às vezes não entende o seu trabalho e quando você chega ele te olha de cara feia. Então, construir relacionamento. É estar ali, né, de ser um prestador mesmo, de ser um consultor, de ser uma fonte de informação, de ter relevância, a sua presença tem que ter relevância. E isso é extremamente importante, você construir esse relacionamento, o médico olhar para você, saber qual é o seu nome, o laboratório que você trabalha ao longo do trabalho, tá, gente? Isso assim, coisa de 6 meses, 1 ano. Ele já conhecer você, já saber, já ter recebido várias visitas suas, né? Já começou a prescrever seu produto. E é muito gostoso construir esse relacionamento, né? Você chegar na quinta, sexta visita e o médico fala assim, eu lembrei do seu produto, eu prescrevi, o paciente adorou. Cara, isso é muito legal. A gente sente a importância do trabalho. A gente sente o quanto a gente realmente impacta na vida e na saúde das pessoas. Eu já cheguei a ouvir de médico assim, nossa, ainda bem que você me falou daquele produto, chegou um paciente aqui desesperado, já tinha tentado de tudo, nada tinha funcionado. Ainda bem que você chegou para mim, falou desse produto e me deixou. Eu passei para o paciente está super bem, veio me agradecer, falou que graças a Deus eu salvei a vida dele, salvou assim, tipo, no sentido de ter trazido alívio, né? E graças ao que você veio, você me falou, você falou tanto desse produto, me explicou tão bem, que quando o paciente chegou com um problema, eu na hora lembrei de você, peguei o produto, dei para ele, e ele tá super bem, tá super feliz, não teve mais recidiva, reconquistou a qualidade de vida. Gente, você pensa você fazer um negócio desse? E aí a gente fecha, né, o pilar da propaganda médica falando sobre gerar demanda, né, que é a principal função do propagandista, gerar demanda. O que significa isso? É levar conhecimento, é deixar o médico seguro para prescrever o seu produto, ele gerar a receita, né, ele prescrever o seu produto, o paciente ir até a farmácia e comprar.
Então é uma venda indireta. Você não vende para o médico, você não vende diretamente para a farmácia. Você vende o conceito, o médico prescreve, o paciente vai lá e compra. Então é uma venda indireta, uma venda conceitual. Esse que é o grande desafio muitas vezes das pessoas entenderem, né? Que você não vai sair do consultório sabendo exatamente quantas receitas o médico vai fazer, né? Então, esse é um dos desafios aí de você poder ter acesso a esses resultados, mas de uma forma um pouco tardia, né? Diferente de uma venda direta, em que, eu quero 10 caixas, ok, eu te dou as 10 caixas, você me paga as 10 caixas, eu sei que eu vendi as 10 caixas. Né? No caso da propaganda médica, você gera uma necessidade para que essa necessidade gere uma venda. Por isso que a gente chama de demanda. Então, o segundo pilar, né, da função do propagandista é o PDV, que são os pontos de venda, né, que são as farmácias. Então, o propagandista também tem a responsabilidade de visitar essas farmácias que fazem parte do setor, aquelas que são mais importantes, para fazer relacionamento, para conversar com o balconista, para conversar com o farmacêutico, para conversar com o gerente, fazer presença, né? Ver se você pode ajudar em alguma coisa, tá sempre ali, porque o que pode acontecer? O médico pode prescrever o seu produto, chegar lá na farmácia e o balconista pode trocar por um genérico, e aí o seu trabalho foi por água abaixo, você não gerou a venda, né? Então, quando você tem um bom relacionamento na farmácia, a tendência das pessoas que trabalham ali de querer trocar a sua receita é muito menor, porque você é um amigo, né? Tipo, poxa, a Liege vem aqui sempre, né? Tá sempre aqui com a gente, ela é parceira e tal. Eu não vou trocar a receita dela, vou trocar a receita daquele cara que nunca vem aqui, mas a receita dela, não, a receita da Liege eu vou aviar direitinho e tal. Então, quando você leva, né, gera valor, faz treinamentos, faz ações especiais dentro da farmácia, né? Levando material, levando conhecimentos, às vezes levando um coffee break, alguma coisa que possa interagir e aumentar o nível de relacionamento com essas pessoas, você vai garantir que você não vai nadar e morrer na praia, né? Você fez todo o processo de propaganda, você se preparou, você conheceu, você fez relacionamento com o médico prescreveu, chegou na farmácia, ou não tem o seu produto, ou ele é trocado por outra coisa, né? Ou as pessoas não conhecem e falam que saiu de linha. Gente, tem uma mania que balconista tem. Se ele não tem o produto, ele fala que foi descontinuado. Às vezes ele nem sabe se foi ou não, ele simplesmente fala. Então, muito cuidado, viu? Com esse tipo de informação, porque acontecia muito. Meus produtos às vezes não estavam colocados em todos os lugares, né? Porque era uma linha mais específica e tal. Se chegava uma receita, a galera falava que não tinha, que saiu de linha e tal. Era complicado. Então, ter um bom relacionamento no PDV é muito importante, tá? Com certeza, porque daí você garante que o seu trabalho você vai chutar e vai entrar no gol, né? Bom, e aí o terceiro pilar, né? A gente falou de propaganda, a gente falou de PDV, e o terceiro pilar são análises estratégicas. Quando a gente tem muita informação sobre tudo o que acontece com os medicamentos, a gente tem um traqueamento muito efetivo. Então, o que acontece? Desde a hora que o medicamento sai da fábrica, sai do laboratório, vai para as distribuidoras, das distribuidoras para a farmácia, da farmácia para o consumidor, para o paciente, a gente tem um traqueamento, a gente sabe o que acontece. Então, a gente tem várias formas de medir esse resultado. E o laboratório levanta esses números, essas informações, e manda para a gente. Parece uma sopa de letrinhas, porque a gente avalia DDD, MDTR, MAT, Year to Date, a gente usa medida de BRIC ou de UTC, a gente calcula demanda, market share. É uma série de termos que são muito específicos da indústria farmacêutica. Então, você tem que saber o que é um DDD, um MDTR, a diferença entre eles, tem que saber analisar um MAT, o Year to Date, saber o que significa. Né? Conseguir olhar para aquele monte de número, que vem uma tabela enorme, né? Cheia de número, e conseguir olhar e entender o que é que está acontecendo ali, né? Qual que é a história que está sendo contada através desses números. É uma delícia, gente, fazer análise. Depois que você aprende,
é uma delícia, porque você, assim, tipo, é meio detetive, sabe? Você pega uma história contada em números e você vai desvendando cada etapa, cada passo. Ó, esses médicos aqui, os que prescreveram mais, esses aqui que prescreveram menos, essa farmácia vendeu mais nesse setor, essa vendeu menos nesse brick, quanto que eu cresci, qual a penetração de market share que eu tive, qual que foi o meu index, qual que foi o meu NDDD. É uma série de coisas que você precisa conhecer. O laboratório ensina por partes, né? Eu aqui no curso, eu ensino o todo, né? Eu realmente preparo os meus alunos para eles conseguirem olhar para isso, entenderem o que é que está acontecendo, saber aonde eles têm que tomar ação, né? Porque a gente tem também que fazer ações especiais, dia de produto no consultório, né? Às vezes almoço com os médicos, jantares, né? Especiais com os médicos, às vezes fazer ações diferenciadas, levar para algum lugar diferente, né? Eu mostro as fotos das minhas ações nas aulas fechadas dos alunos. E é muito gostoso isso. Você organiza esses eventos, você trata com cuidado. E quais os médicos que eu vou chamar para esses eventos? Aí você faz a análise desses números e vê quais são os médicos que você precisa blindar, que já prescrevem, quais aqueles que você está perdendo prescrição, quais aqueles que ainda não prescrevem. Então você precisa fazer um mix aí de quem você vai levar para essas ações. Né? Saber quais médicos você vai deixar uma quantidade maior de amostra, quais você não vai deixar amostra. Então, é uma série de informações que você tem ali, que se você souber interpretar e transformar isso em ações estratégicas, o seu resultado, ó, bomba. Um grande beijo, se cuidem!